Muito bem, estamos retornando então para a quarta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E a série que nós estamos estudando é Enxergando o Mundo à Luz da Bíblia. Já vimos a aula 1 definindo cosmovisão, aula 2 cosmovisão cristã, a aula passada implicações da cosmovisão na ética. E nesta aula então implicações da cosmovisão na família. Entretanto, por questão de tempo, na aula 3 ficou faltando a ética cristã mais detalhadamente. Portanto, eu vou dar continuidade aqui para finalizar a aula 3 e em seguida iniciamos então a quarta aula. Então a ética cristã, dentro daquilo que nós estávamos vendo na aula anterior, quando nós falamos da ética humanística, da ética natural ou naturalista, e então agora complementando com a ética cristã. Vejam aí, a ética cristã é o sistema de valores associado ao cristianismo e que tira da Bíblia a sustentação teológica e filosófica dos seus preceitos. Ou seja, esses preceitos são também suposições que dizem o seguinte: existe um Deus. Isso tem que ficar claro, que Deus existe e é criador dos céus e da terra. 2, a humanidade está no estado decaído. É o que nós vemos depois, em Gênesis 3, a questão da queda do homem. Portanto, todos estão debaixo do pecado. Então essa ideia é importante para nós entendermos a ética cristã. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós não temos dúvidas com relação a isso. E o homem, no item 4, não é moralmente neutro, mas tende a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Portanto, por esses preceitos, nós precisamos de uma ética cristã. Nós precisamos de um direcionamento de Deus para tomarmos decisões corretas, para que nós tenhamos uma ética correta. Então vejam aí, Deus se revelou à humanidade, dentro da ética cristã, nós cremos nisso, através da sua natureza, ou seja, isso é a revelação geral de Deus. Então essa revelação Deus realiza, Ele proporciona para todos os seres humanos. E da sua palavra, então Deus se revelou à humanidade através da natureza e da sua palavra, que é a revelação especial. Então, através da natureza, o homem consegue ver a revelação de Deus, é uma revelação geral, isso é para todos os homens, porém, para nós, os crentes, a revelação do Senhor, a revelação de Deus é uma revelação chamada especial. É essa revelação especial que nos conduz a Cristo e nos conduz então à salvação em Cristo, particularmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se revela pela natureza, mas Ele se revela através da sua palavra e de forma especial através do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, na Bíblia, Deus revela a sua vontade e seu querer, normalmente através dos 10 mandamentos. Ou seja, nós temos uma lei moral em plena atividade, que está contida, ou estão contidas nos 10 mandamentos, que vão ser o norte para nós, então, nos conduzirmos na ética cristã. E a sua revelação maior e padrão para o cristão é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, qual a conclusão que nós chegamos aqui em relação à ética cristã? Que Deus tem um padrão. Esse padrão está estabelecido na lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos. Ali, então, nós temos um padrão de vida, uma ética a ser vivida, que é a ética cristã. Então, dentro da cosmovisão cristã, nós temos que nos conformar à lei moral de Deus. Então, eu deixo de ver o mundo da minha forma
para olhar dentro desse padrão estabelecido por Deus. Porém, a sua revelação maior e o padrão estabelecido por Deus a nós se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o padrão para o cristão é Cristo e não é outro ser humano, mas o padrão é Cristo. Cristo é o mais elevado, alto, Cristo é o mais elevado padrão de Deus para o cristão em termos de ética cristã, em termos de comportamento cristão, que se corresponde com o seu Deus. Dessa forma, então, nós complementamos a aula anterior falando sobre a ética cristã, que deve ser a ética que vai nos reger. Então, voltando aqui para esta aula 4, implicações da cosmovisão na família. Então, vejam aí o conceito bíblico de família. Importante nós entendermos isso. A família é uma instituição divina, isto é, Deus é o criador da família. Encontramos isso em Gênesis, em vários versículos. Havendo entre os membros uma relação hierárquica, sendo o marido o cabeça da esposa, a qual lhe deve submissão, e os filhos vivendo em submissão e obediência aos pais. Então, tudo isso está embasado dentro de uma cosmovisão cristã, dentro de preceitos teológicos e princípios que nós encontramos na palavra de Deus. É essa questão da unidade na família, da instituição divina, que começa em Gênesis, e nós encontramos Paulo, então, na sua carta aos Efésios, dando essa hierarquia, deixando claro que o marido é o cabeça, a esposa lhe deve submissão, e os filhos, da mesma forma, devem ser submissos aos pais e obedientes aos pais. Então, isso é uma família cristã. Esse padrão não pode ser mudado. Então, no padrão cristão, nós temos o homem e a mulher no casamento em unidade, os dois tornando-se uma única carne e gerando filhos. Não há outra forma de união que não seja essa. Então, biblicamente, o padrão é o homem e a mulher, o esposo e a esposa, e a geração de filhos, a multiplicação, para que vivam para a glória de Deus. Deus, ao instituir a família, o fez com o propósito desta família cumprir os mandatos da criação. Então, esse é um propósito de Deus para a família. Ele nos criou, ele instituiu, ele formou a família, porém a família responde para Deus cumprindo os mandatos da criação, que nós veremos aqui. Muito bem, o ensino na família dos mandatos ou relacionamentos da criação. Vejam lá. Primeiro, a família é a agência designada por Deus como ponto de partida e base para a educação. Nós encontramos isso em Deuteronômio capítulo 6, de 6 a 9, quando nós vamos ver Deus orientando o povo através de Moisés, dizendo que a palavra, os ensinamentos, os estatutos, aquilo que Deus tinha como mandamento, deveria ser inculcado na mente da criança. A ideia aqui é inculcar, é ensinar incisivamente. Então nós temos estas palavras, vejam lá, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Parece até um exagero, mas a ideia aqui é de continuidade, até que a mente da criança seja totalmente, ou fosse totalmente dominada pelos preceitos, pelos ensinos da palavra de Deus. Então, dentro da cultura judaica, a criança é ensinada, ela é acompanhada desde
os seus primeiros momentos, a partir do momento que ela começa a entender, ela é ensinada na lei do Senhor e nos ensinamentos do Senhor. E esse mesmo princípio de ensino nós temos que trazer para as nossas famílias de hoje. Na família, cada pessoa precisa começar a aprender sobre a cosmovisão bíblica. Isto é, na família, cada pessoa precisa adquirir primeiro uma perspectiva da realidade tal como Deus vê. Então, é importante a gente ter essa clareza para que nós saibamos da nossa responsabilidade como pais dentro da família. Vejam, a fé cristã ela tem pressupostos bem estabelecidos. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas é a palavra de Deus para nós. 2. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 3. A Bíblia não se sujeita a normas externas, pois é inerrante nos seus textos originais. 4. Aceitação da intervenção divina na história, ou seja, Deus intervém na história. Esse pressuposto aceita os milagres e a intervenção divina no cotidiano, no passar dos anos. Então, esses pressupostos da fé cristã estão bem formados e bem firmados nas nossas mentes. Porém, nós temos que passar isso para os nossos filhos. Por quê? Porque quando eles vão para a universidade, eles vão encontrar uma metodologia de ensino diferente, que vai dizer para eles o seguinte, que a inerrância da Bíblia não é verdadeira, ou seja, a inerrância vai ser questionada. Os nossos filhos vão enfrentar isso nas escolas, nas faculdades, nas universidades. Porém, se eles tiverem os pressupostos verdadeiros da palavra de Deus bem firmados, eles vão enfrentar essa metodologia científica de ensino sem problema. Item 2, Deus não é o autor da revelação. Isso é o que ele vai aprender nas escolas. As escolas com tendências numa metodologia científica vai dizer isso, porque eles vão dizer o seguinte: nós precisamos olhar para a Bíblia de forma crítica e não de forma com pressupostos já formados. A leitura deve ser neutra, é o que eles ensinam. Você não pode ler a Bíblia já com o pressuposto de que Deus existe, de que os milagres existem, de que a Bíblia é inerrante. Você não pode ler dessa forma, você tem que ler de forma neutra e questionar aquilo que está escrito. Ok? Isso traz o quê? Para os nossos filhos que não foram formados, que não tiveram a palavra inculcada nas suas mentes. Isso vai gerar enfraquecimento da fé, a desconstrução da oração, porque veja, se Deus não existe, por que orar? A irracionalidade dos milagres, eles terão dificuldade de crer em milagres. Valorização da palavra humana, então o professor, o homem, aquilo que eles veem na mídia é o que é real e não o que a Bíblia diz. Afirmação dos processos evolutivos, ou seja, eles vão crer mais na teoria da evolução e não no criacionismo. Valorização da interpretação própria, então a metodologia científica vai valorizar a forma com que cada um lê e não a interpretação bíblica. E aí nós encontramos um item 7 aqui, que é a Babel teológica da interpretação. Então nós temos hoje muitas interpretações errôneas que criticam, temos a teologia liberal, o neoliberalismo, que vão questionar aquilo que a Bíblia está ensinando como princípio. Então os pais farão isso, ou seja, estarão ensinando aos filhos aos mandatos da criação. Então os pais, entendendo essa proposta de Deus, deverão cumprir isso, do ensino. Então, eu sou responsável, a minha esposa é responsável, e nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos os pressupostos verdadeiros da fé cristã, da existência de Deus, da existência do milagre, a importância da oração, a importância da adoração, do culto a Deus, porque nós temos um Deus verdadeiro.
E aqui então, dentro desses mandatos que Deus estabelece na sua palavra, nós encontramos pelo menos 3. Existem outros, mas existe o mandato espiritual, que significa andar com Deus. Isso nós encontramos em Gênesis 17:1, quando Deus vai falar para Abraão que ele deveria então estar na presença de Deus. Então, esse ensinamento de Deus ali no Antigo Testamento para Abraão, do andar com Deus, nós devemos trazer, nós como pais, eu como marido, minha esposa como esposa. Então o casal, nesta determinação clara de que nós devemos andar com Deus. E isso é um mandato espiritual. Então o que nós estamos formando na mente dos nossos filhos? Uma cosmovisão cristã, ou seja, os nossos pais têm um Deus que será o nosso Deus. Mandato social, a vida familiar, ela sempre existiu. Então nós temos que reconhecer na família essa fortaleza. Os avós são importantes, a orientação dos avós para os netos. Então a família sendo bem estabelecida, sendo bem constituída, não é? Nesse mandato social que nós encontramos ali em Gênesis 5, de 1 a 5, a família vai sendo então fortalecida no Senhor. E o mandato cultural, que está relacionado com o domínio do homem sobre a terra. Então o homem deve dominar a terra, mas deve cuidar também, desenvolver o seu potencial na terra, de multiplicação, de cultivo. A questão ecológica é uma responsabilidade nossa, inclusive nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Por exemplo, ensinar o que é reciclável, o que não é reciclável. A questão de cuidar dos animais e da própria natureza faz parte do mandato cultural que Deus tem para nós. Então nós estamos sendo o quê? Moldados pela palavra de Deus. Então eu deixo os meus pensamentos de lado e passo então a andar dentro dos princípios que Deus tem estabelecido dentro do mandato espiritual, dentro do mandato social, dentro do mandato cultural. Então, por exemplo, dentro do mandato espiritual, vejam só, os pais serão modelo de relacionamento com Deus e assim ensinarão que Deus existe. Eu preciso ter essa clareza. Minha oração perante os meus filhos tem que refletir a minha fé num Deus existente. E não duvidar. Se eu duvidar, os meus filhos passarão a duvidar. Os pais serão um modelo de restauração após a queda. Então nós temos a queda do homem e a restauração através da redenção em Cristo. E isso nós podemos ensinar aos nossos filhos, a questão da redenção, a morte, o sacrifício de Jesus, para que a restauração e a reconciliação do homem com Deus ocorra. Os pais são modelo para seus filhos na confissão de pecados. Então isso não é desmerecer o pai, desmerecer a mãe, mas nós temos que ser humildes perante Deus e até mesmo perante a nossa família para reconhecer os nossos erros e para trazer um arrependimento e uma confissão de pecados, crendo que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. E ainda o mandato social, que nós já citamos alguma coisa. O modelo de casamento aqui, é função do casal mostrar aos filhos. Então, o deixar o pai e mãe. Então, nós não podemos, como casal, depender dos nossos pais para que os nossos filhos não sigam esse mesmo ensinamento. Então, vejam, o deixar o pai e mãe tem que ser ensinado. O casal é o modelo de união e de unidade para construir junto. O pai
é o modelo de autoridade, mas também de sujeição e de entrega. A mãe é o modelo de sujeição, da mesma forma que Paulo ensina lá em Efésios capítulo 5, de 22 a 24, mostrando então o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A família, o casal deve mostrar isso. O marido amando a esposa em submissão, respondendo a este amor do marido. Isso traz crescimento para a família. E então, finalizando com o mandato cultural, que é o domínio e responsabilidade. O pai é como se fosse um vice-gerente que está cuidando daquilo que está sob o seu domínio, da natureza, daquilo que ele recebe de Deus como as bênçãos de Deus sobre ele, cuidando, preservando a natureza, preservando os animais. A família é o primeiro lugar para o desenvolvimento dos aspectos culturais. Às vezes nós substituímos, ou melhor, nós deixamos essa função para a escola quando a função é nossa. Então, os aspectos culturais, nas áreas da política, do trabalho, dos negócios, da administração, o entretenimento e educação, tudo isso faz parte do mandato cultural de Deus para a família. Conclusão, tudo começou com a família. Portanto, cada família deve espelhar o relacionamento entre Jesus e a igreja. Dentro da cosmovisão cristã, é papel da família viver e ensinar os mandamentos da criação e os mandamentos que Deus tem para a família, os estatutos e os juízos de Deus aos filhos, numa perspectiva da realidade que o Senhor mesmo nos ensina em sua palavra. Isso é uma cosmovisão cristã para a família. Espero que mais esta aula tenha trazido crescimento, conhecimento e informação a você, para que você, como família, viva mais dentro daquilo que Deus tem estabelecido para uma família cristã. Que Deus os abençoe. Até a próxima aula.